Conforme a gente tinha conversado, a ideia do curso era ir chegando nos períodos mais atuais da economia brasileira. Mas assim, não é um curso de atualidades, é um curso de economia brasileira, então nós tivemos que contar a história com as principais políticas econômicas, os principais eventos, as grandes crises que nós passamos, como essas crises foram construídas, ou pelo menos algumas abordagens. Tivemos que falar de teoria, da teoria econômica, quais são pelo menos assim, o fundamento do fundamento do fundamento da teoria, tanto para falar de flutuação quanto para falar de crescimento econômico, né? Depois nós tivemos também que discutir as ideias que estavam fundamentando a política econômica no Brasil durante esse período. Nós falamos do pensamento estruturalista, do modelo de substituição de importações, do pensamento reformista, consenso de Washington, críticas ao consenso de Washington, para ir construindo essa referência, essa estrutura, para que nós pudéssemos chegar agora nas questões mais atuais que envolvem a economia brasileira. E essa unidade, a penúltima do curso, ela já começa a chegar onde nós estamos. Né? A próxima é ainda mais atual, vai tratar de temas ainda mais recentes. Essa daqui já está quase na chegada. Eu posso brincar um pouco dizendo que aqui vocês estão em eventos que vocês já eram grandinhos até, já eram nascidos e grandinhos, né? Porque quando nós falamos de um evento como o Plano Real, a maioria de vocês talvez não fosse nem nascida em 94 e não tem memória nenhuma daquele período inflacionário, né? Eu brinco sempre com meus colegas quando eu ensino economia brasileira, também é uma maneira da gente ver que o tempo está passando, né? Ou de certa forma que nós estamos envelhecendo, porque o que era atualidade depois de alguns anos vai virando passado recente, o que era passado recente vai virando história, e aqueles eventos que a gente podia se referir sabendo que estava mais ou menos na cabeça de todo mundo, vai deixando de ser assim e vai passando a ser cada vez mais distante. A gente vai vendo isso quando ensina uma disciplina como economia brasileira. Então agora nós estamos chegando nesses eventos mais próximos que talvez despertem mais atenção, porque está mais próximo à realidade da maioria de vocês, assuntos que mexeram com vocês, talvez. Agora, por outro lado, vai ficando um pouco mais delicado, e a gente tem que tomar um certo mais de cuidado, porque não tem mais tanto distanciamento. Então você pode falar de eventos dramáticos da história brasileira, como, por exemplo, o suicídio do presidente Vargas, um presidente no cargo cometendo suicídio, ou o golpe militar de 1964, alguns dizem golpe cívico-militar, mas também um evento dramático, um presidente deposto. São eventos absolutamente dramáticos, provavelmente mais dramáticos do que o impeachment de uma presidente da República. Agora, são mais distantes, tem menos envolvimento, então é mais fácil discutir. À medida que nós vamos chegando nesses eventos mais próximos, eu vou tentar tomar mais cuidado e vocês também tentem se distanciar do envolvimento pessoal, né, para poder a discussão fluir bem, a discussão fluir de maneira interessante, focando nos aspectos econômicos. O objetivo dessa unidade é discutir a crise atual. A gente está vivendo uma década perdida. Esse ponto de interrogação, ele já devia ter saído, mas eu acho que eu fico com um pouco de, sei lá, de pena de tirar o ponto de interrogação, de encarar o fato que a coisa desandou e aquilo que talvez a primeira vez que eu tenha preparado esse curso ainda havia alguma dúvida se era um novo colapso ou era uma queda que seria reposta. Hoje em dia está muito difícil. Assim, houve um novo colapso da economia brasileira ali em 2014, né? Assim, para pegar uma referência, eu já falei com vocês que esses anos nunca são muito precisos, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, nesse caso talvez mais para trás, mas assim, a referência fica 2014 como um começo de um novo colapso e do que virou uma década perdida, que já é. E isso independente do Covid, quer dizer, o Covid só tornou uma situação dramática, ainda mais dramática, mas a década perdida já era um fato antes do Covid, antes mesmo do presidente Bolsonaro tomar posse, a não ser que ele fizesse um verdadeiro milagre econômico, a década já estava perdida, né? Então é essa história que nós vamos contar, ou pelo menos essa parte mais recente dessa história, como que aconteceu, eu terminei a unidade passada, né? Como é que o foguete que estava decolando ficou enganchado num pântano e ficou lá sem conseguir sair do lugar. O que aconteceu com o Brasil? Como se deu esse processo? Para contar essa história, para fazer essa discussão, eu vou voltar ao tripé econômico. Eu sei que eu já falei do tripé
é impossível discutir a economia brasileira no século XXI sem falar do tripé macroeconômico, sem falar dessa abordagem. Então eu sei que eu já falei em outros vídeos, em outras aulas, mas agora eu vou botar um pouco mais de cuidado nele, eu vou botar mais foco nele, vou botar uma lupa, como se diz, e a razão é simples, entendeu? Para discutir a transição do tripé para a nova matriz, a gente tem que entender melhor o tripé, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo no que é o tripé, no que foi, ou é talvez, já que ele em tese voltou, embora nós vamos ver que ele voltou e não voltou, talvez ele foi sem ter ido e voltou sem ter voltado, mas nós vamos ter que falar um pouco mais dele, porque a transição não é tão óbvia. O nome Nova Matriz se remete claramente a uma mudança na política econômica. Desde que a política econômica tinha como fundamento o tripé, há então uma revisão do tripé. Mas em alguns momentos, pessoas ligadas ao próprio governo negavam isso, diziam, não, o tripé continua aí. Isso é meio esquisito, porque... Então, por que é uma nova matriz? Né? Quer dizer, você está mudando a matriz e mantendo o tripé, o fundamento. Então, houve um pouco essa confusão, e para a gente não entrar nessa confusão, é melhor entender um pouco mais cuidado, vamos gastar um pouco mais de tempo no tripé, vamos voltar até alguns assuntos, nós vamos voltar, por exemplo, na questão do câmbio e tal, nós vamos discutir melhor alguns pontos, não tem problema, né? Estamos aqui, o vídeo, se ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Mas nós vamos discutir, então, o tripé com cuidado para falar da transição para a nova matriz, porque nós vamos terminar com o colapso da nova matriz. Então nós vamos começar, como se diz, né, começar pelo começo, né, por questão de princípio, como se diz o outro. Então, depois nós vamos falar do BNDES, nós já falamos do BNDES, mas agora nós vamos fazer a ponte entre BNDES e investimento e como que isso pode ter contribuído para a crise. Né? Uma abordagem, a gente chama de má alocação de capital, é uma abordagem que hoje está meio que em voga. A Secretaria de Política Econômica, o secretário de Política Econômica, o Adolfo Saxida, meu amigo, meu grande amigo, ele tem essa visão, nós compartilhamos essa visão com vários outros economistas, e ele tem levantado essa questão. Então nós vamos tentar entender um pouco que argumento é esse, que história é essa de investimentos errados ou investimentos ruins. Então nós vamos voltar ao BNDES, mas agora com foco um pouco diferente da vez passada, que era mostrar a quebra na estrutura de política econômica, né, a saída da agenda de reformas para as contra-reformas. Agora não, é mostrar como isso pode ter contribuído para a crise. Nós vamos falar dos preços das commodities, que é um argumento também usado para justificar ou para explicar, digamos assim, a crise. Principalmente alguns economistas que são menos críticos, talvez, dessa expansão do investimento ou do problema fiscal, eles costumam olhar para as commodities. Então nós vamos falar um pouco do que aconteceu. De fato, houve uma queda forte do preço de commodities, houve uma queda e isso afeta a economia brasileira. A economia brasileira exporta commodities, é uma grande exportadora de commodities. Depois nós vamos falar das pedaladas e o problema fiscal. E aqui é uma daquelas horas que eu digo, vamos com calma, vamos com cuidado. Eu sei que é um assunto que ainda mexe com muita gente, é bastante recente, mas nós não podemos evitá-lo. Não tem como falar do problema fiscal brasileiro e da crise sem fazer referência às pedaladas, que é um momento importante, né, foram parte de um momento importante da história brasileira, com um evento crítico que é o impeachment de uma presidente da República. Então, a pedalada ela tem um impacto fiscal e econômico, é aqui que está o nosso foco, no impacto fiscal e econômico, mas ela também tem um impacto político no país, gerando digamos assim, uma radicalização do ambiente político, não a pedalada, mas o efeito da pedalada, né, ou a interpretação legal do que pode ter sido uma pedalada. A pedalada aconteceu, o próprio governo reconhece, mas a interpretação legal do qual o significado disso gera um problema que vai além da economia e gerou toda uma discussão que mexeu com muita gente. Nós vamos tentar ficar mais na parte econômica, embora seja talvez inevitável uma discussão ou outra, se não aqui nas nossas aulas síncronas, mas o assunto é um assunto que chama atenção. E aí, finalmente, a gente chega no colapso. Então, nós vamos botar essas três possibilidades: BNDES, investimento, preço de commodities e pedaladas e problema fiscal, para tentar entender esse colapso e o que de fato aconteceu. Nessa primeira aula, eu vou falar mais, desse primeiro vídeo, né? Eu vou falar mais do tripé, vou apresentar o tripé e vou falar do regime de metas de inflação,
que é um componente importante do tripé macroeconômico, não é? O regime de metas, o que é meta de inflação, como é que veio essa discussão. Então esse é o tema desse vídeo de hoje. Depois nós continuamos com as outras bases do tripé e seguimos o roteiro que eu acabei de mostrar, né? Com a parte de commodities e as pedaladas e crise fiscal. Bom, nós já falamos isso quando eu falei lá do plano real. Nós vimos que aqui no Brasil, no lugar de fazer um câmbio fixo por lei, como a Argentina, 1 para 1, ou qualquer valor que você pensar, 2 para 1, qualquer valor desses, o Brasil ele começou com a ideia da URV, que era uma coisa que não existia, servia só para arrumar a cabeça das pessoas, e quando o real chega, de fato, nós passamos a usar o modelo de bandas, ou seja, havia uma margem de flutuação do real. Vai tudo muito bem, vai todo mundo andando, tá todo mundo feliz, mas à medida que vai chegando o final dos anos 90, e nós discutimos isso lá nas unidades anteriores, na unidade 3, salvo engano, vai começando uma série de problemas de crises cambiais em vários países emergentes, na Ásia, México, Rússia, e as moedas vão tendo fortíssimas desvalorizações. Em todos esses países eu mostrei para vocês alguns números lá na unidade 3. Se você quiser voltar o vídeo lá nos ataques especulativos, vocês vão ver essa discussão. Claro que o Brasil não vai ficar de fora, nós somos um país emergente, nós temos alguns problemas, a gente pode até ser abençoado por Deus e bonito de natureza, mas a gente não consegue ficar de fora dos problemas que de fato afetam o planeta. Aquela questão era uma questão de tempo, o Brasil tem uma situação fiscal questionável desde aquela época, e cedo ou tarde a crise ia chegar aqui. E chegou, bateu com força em janeiro de 99, um período. O Brasil estava vindo de uma eleição, o presidente Fernando Henrique tinha acabado de ser reeleito em primeiro turno, e isso foi um baque muito grande. O governo, de fato, em janeiro de 99, ele parecia completamente perdido. O que nós vamos fazer? Era impossível manter o real. Não tinha mais espaço para elevar juros, a dívida pública estava assustando, a taxa de juros chegou a valores bem altos, nós já discutimos isso, não tinha mais muito espaço para tentar elevar juros, para trazer capital e evitar a desvalorização do real, e estava claro que o real ia estourar aquela banda. No meio da confusão, em janeiro, o governo ainda tentou, né, saiu o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, entrou um outro, que tentou fazer um regime meio criativo, tentando fazer um ajuste. A ideia era que o câmbio, a banda ia se ajustar de acordo com a movimentação do câmbio. Esse regime foi chamado de banda diagonal endógena, quer dizer, é um nome esquisito, a beça, mas a ideia era essa, que seria diagonal, e a inclinação dessa diagonal, esse ajuste, dependeria do próprio movimento do câmbio, de forma que o câmbio ficasse dentro dessa banda. Não é uma ideia muito boa. A gente pode pensar que tem aquela história de dobrar a meta, né? Isso é um pouco isso, uma meta que muda de acordo com o desempenho da variável, meio esquisito, não funcionou bem. O real perdeu valor, muito valor, a inflação começou a subir muito, a estabilização nessa época ainda era um fenômeno muito recente, mas muito recente mesmo, nós estamos falando de 99, a estabilização foi em julho de 94, né, a chegada do real. Então, você vê que hoje, mais de 25 anos depois daqueles eventos, a gente ainda se assusta com a inflação. Volto a dizer, tem uma parte grande da população brasileira que nem lembra daquela época, sei lá, quem está na faixa dos 30 e pouco, talvez, já era nascido, nem lembra, a turma dos 20 não era nem nascida, mas naquela época não, era só 5 anos, então as pessoas tinham uma memória ainda forte daquele trauma hiperinflacionário ou de inflação descontrolada, e isso geralmente gerou uma situação muito tensa na economia brasileira. Talvez pânico seja uma palavra muito forte, falar de pânico, mas não é tão inadequado, ou pelo menos uma grande ansiedade na economia brasileira. E esse quadro foi ficando cada vez mais drástico, a situação foi ficando cada vez mais complicada, até que em 1999 o governo convida para o Banco Central o Armínio Fraga. O presidente era o Fernando Henrique, continuou sendo, o ministro era o Pedro Malan, continuou sendo. O que mudou foi o Banco Central, e o Armínio Fraga chegou propondo um regime novo, dizendo, olha, não vai ficar ajustando banda para cá, banda para lá, isso não vai funcionar. O Armínio Fraga, ele chega, digamos assim, com muitas credenciais. O Armínio, com uma formação exemplar de Princeton, com experiência no mercado financeiro internacional, ou seja, era um cara que vinha cheio de credenciais, e talvez seja muito justo dizer que
foi o homem certo na hora certa, né? Porque ele teve a ousadia e bancou e teve cacife para isso, mas a ousadia também, para propor uma estrutura de política nova. Ele disse, olha, não é, vamos consertar o regime de bandas, não é por aí. Nós vamos criar um regime novo. Claro, você não está falando de uma maluquice, está falando de um regime novo, fundamentos em teoria, experiência internacional, a própria experiência brasileira sendo observada, e esse regime novo ficou conhecido como tripé macroeconômico. Então a ideia do tripé aparece em março de 99, no momento de caos na economia brasileira. Para vocês terem ideia do caos, esse é o câmbio, a variação do câmbio entre janeiro de 98 e dezembro de 2000. Eu estou tirando aquele movimento de 2002 porque não fica, ele apaga um pouco essa variação. Quando a gente fala de câmbio, o valor do câmbio propriamente dito não é o mais importante. O que importa muito é a variação, né? Aí você vê que tem países que o dólar é cento e tanto e nem por isso é um problema. A questão muito são essas variações fortes, porque isso mexe com a opção de preço. Nós temos vários preços na economia brasileira que têm relação com o dólar. Então, quando você faz isso, você cria uma confusão na economia. E vocês podem ver essa disparada, o valor chega a 2 e tanto, você vai, hoje está em 5 e tanto, mas nós estamos falando 20 anos depois, né? Naquela época, essa disparada aqui, ó, essa subida aqui, é em pé, ó, a coisa é assustadora. Esse movimento, e depois sobe, esse movimento aqui é o pânico ou grande ansiedade que eu estava falando para vocês, que a economia brasileira entrou a partir de 99, né? Ela vem durante 98, vem se comportando, vem desvalorizando, mas comportadinho. Quando chega aqui, a coisa desanda completamente. Então é nesse momento, no meio desse caos, que chega o Armínio Fraga para tentar dar uma solução, ou pelo menos estabilizar as coisas para evitar uma volta de inflação. Então acho que esse gráfico ilustra bem o caos que eu estou me referindo, né? O drama que nós vivemos ali no começo de 99. Eu falo nós porque em 99 eu já estava inclusive em Brasília, era pesquisador do IPEA, então já era grandinho, né? Então, eu tomei um susto aqui também. Não era só além de ser um economista, estudioso do fenômeno, eu era também um cidadão vivendo aquilo tudo, já aqui em Brasília, já era casado, estava tocando a vida. Aqui a taxa de inflação. Olha o que acontece. Isso aqui é o IGP, né? O IGP sempre sente mais o câmbio, mas olha o que acontece em janeiro de 99 com o IGP. Agora nós estamos com o IGP mais ou menos nesse patamar, e o governo devia estar bem preocupado, porque quando o IGP chega nesse tipo de patamar, de mais 4% no mês, é motivo para você ficar preocupado. O IGP, o que pega o IGP é o índice de preço ao atacado. É claro que o mais importante para o consumidor é o índice de preço ao consumidor, como o IPCA, mas o preço no atacado, ele às vezes chega no consumidor. O cara compra feijão no atacado para te vender ali no varejo. Se o atacado sobe muito, o custo do varejista está subindo, ele acaba tendo que repassar. Então, um índice de preço, índice geral de preços fora de controle, deveria ligar o alerta nas autoridades, como ligou em 99. Opa, tem alguma coisa errada, vamos arrumar a casa. Então, em fevereiro de 99, vocês viram o gráfico, a inflação medida pelo IGPDI, foi de 4,44%. Em termos anualizados, esse valor seria 68,4%. Ou seja, acabou a estabilidade, o país estourou. Mas isso é um mês. O problema é você não deixar isso contaminar os outros meses, nem chegar no preço ao consumidor. Entre 4 de janeiro de 99 e 4 de março, a taxa de câmbio desvalorizou 74%. Nós estamos numa faixa de 30 e tantos por cento de valorização do câmbio esse ano, e ainda assim a gente está assustado. O que aconteceu em 99 foi que nesse espaço de 3 meses, a taxa de câmbio desvalorizou 74%. Vocês terem ideia do tamanho do caos que tomou conta da economia naquela época. Em 99, e aí vocês veem o impacto da chegada do tripé, do Armínio, como que ele controlou o mercado. Em 99, a inflação acabou fechando pelo IGPDI em 19,98%, muito carregada por esses índices altos do começo do ano. Mas, com uma taxa anualizada de 68 fechar em 19 é alívio. Mais importante, em 2001 tinha caído para 9,81%, ou seja,
entrou em trajetória de queda. A inflação do IPCA, que aqui é o índice oficial, ela chegou a 8,94 em 99, quer dizer, acabou que nem ficou bem alta, mas perto do que podia ter sido, nem foi tanto, e depois caiu para 5,97. Ou seja, a política nova, o tripé, conseguiu pelo menos controlar a inflação, que era um dos objetivos. O pico do câmbio foi 2,1, aconteceu em 4 de março de 99, e ela fechou o ano em 1,78, ou seja, o susto que aconteceu, que insisto, pelo menos em relação ao IGPDI, dessa vez o IPCA não, o IPCA está baixinho, mas em relação ao IGPDI, agora em 2020, está dando um susto parecido. O Banco Central respondeu mudando a política econômica e as coisas se equilibraram. Essa volta do dólar mostra bem como que foi possível, meio que funcionou. Então esse primeiro teste, esse teste do nascedouro, digamos assim, o tripé econômico sobreviveu. Não seria o único, ele teria que passar por muitos outros testes, a gente ainda vai conversar, então outros viriam. Mas esse primeiro teste, em relação a combate de inflação, o tripé conseguiu o que queria. Bom, o que é o tripé? O nome está dizendo, se está tripé tem que ter 3 pernas. Primeira perna é a parte da inflação, da política monetária. A ideia é simples, o Banco Central é o regime de metas para a inflação que consiste no seguinte, o Banco Central ele anuncia a meta de inflação e uma margem de tolerância. Então o Banco Central diz, a inflação vai ser 4% ao ano, é a meta, e eu aceito 1,5% para cima ou para baixo. Por quê? Porque ninguém tem bola de cristal para acertar exatamente na meta. Então você dá uma margem de tolerância e aí a política monetária, aqui no Brasil a política monetária, o principal instrumento é a taxa de juros Selic, ela é definida, a taxa de juros que o Banco Central usa como referência para referenciar o mercado, ela é definida de acordo com essa meta. Se a inflação está passando da meta para cima, você tem que aumentar a taxa de juros para trazer para baixo. Se a inflação está muito baixa, tem espaço para reduzir os juros para permitir que ela aumente para ficar na meta. Se a inflação fica fora da meta, o Banco Central tem que prestar esclarecimentos à sociedade, onde foi que eu errei, dizer por quê e o que vai fazer para não repetir o erro. Então, é nesse sentido que hoje você tem um IGP muito alto, mas o IPCA está dentro da meta, até talvez fique abaixo da meta, é a previsão do mercado, eu não sei, mas pode ser que fique. Então, por isso que o Banco Central diz, eu não preciso elevar juros. Eu acho que o momento é muito tenso, mas tem uma lógica no argumento do Banco Central. Câmbio flutuante. Qual é o compromisso? Até onde o Banco Central aceita que o câmbio se desvalorize? Até onde ele for. Câmbio flutuante quer dizer o seguinte, o BCE não tem compromisso com determinado valor para o câmbio. Mas se o câmbio chegar a 6, o Banco Central vai intervir? Só se ele quiser. E por que ele quereria intervir? Se ele entender que isso vai comprometer a inflação. Então, a política do Banco Central é a inflação. Isso quer dizer que o Banco Central não olha para o desemprego? Ele olha, mas estritamente falando, aqui no Brasil nós temos um regime onde o Banco Central tem como meta, quem guia a política monetária no Brasil, pelo menos oficialmente, em grande parte do momento é justo dizer que de fato também é o controle da inflação para mantê-la dentro da meta. E finalmente, superávit primário, a ideia é que a política fiscal deve ser de tal maneira que a despesa não financeira, ou seja, a despesa excluindo a parte de juros, tem que ficar abaixo da receita não financeira. Grosso modo, os gastos, excluindo os juros, devem ficar abaixo da arrecadação do governo. Então, você tira a parte de juros para ver se o governo está, de fato, gastando menos do que arrecada. Então, essa é a ideia de superávit primário. Esses são os fundamentos do tripé macroeconômico. Bom, essa ideia de metas de inflação é uma ideia que foi se consolidando no mundo. Você tem uma referência na Nova Zelândia, a Inglaterra usou, outros países usaram e hoje vários países usam a meta de inflação. A ideia, o plano aqui é o seguinte: há um incentivo perverso do governo enganar as pessoas, principalmente em ano eleitoral. Funciona, tem vários argumentos para explicar isso, eu vou pegar um talvez mais intuitivo, mais simples, mas funciona assim. Em janeiro, os trabalhadores aceitaram um certo salário com os patrões. Então vamos supor, nós vamos fazer um salário, sei lá, R$5.000 é o salário.
Esse salário, obviamente, embute uma expectativa de inflação, tanto dos trabalhadores quanto do patrão. Você vai fazer o salário por um ano, você quer mais ou menos que seu poder de compra seja preservado. Então, você vai pegar e vai embutir aí a tua expectativa de inflação. Ora, se a inflação for maior do que a que você está esperando, teu salário real vai ser menor do que você estava querendo. E com esse salário menor, há fundamentos, eu tenho algum debate talvez, mas grosso modo, a maioria dos economistas acredita que o salário menor as empresas vão ofertar mais empregos, porque o salário está menor, então dá para contratar mais gente, e isso aquece a economia. O governo gosta de economia aquecida. O problema é que as pessoas não são burras e elas vão começar a perceber que estão sendo enganadas, e elas vão começar então a botar metas, a expectativa de inflação cada vez maiores quando for negociar os contratos. E aí você tem um problema, a inflação acaba perdendo o controle. Qual a ideia da meta? A meta é que se o Banco Central disser explicitamente, de forma clara e inequívoca, que a inflação vai ser 4, com um intervalo aí aceitável de margem de erro, talvez as pessoas achem que o Banco Central não vai trapacear. Porque quando o Banco Central não diz nada, é muito mais fácil trapacear. Você diz, ué, eu achava que a inflação era 4, deu 10, e o Banco Central diz, problema seu, da onde você tirou que era 4. Agora não, se o Banco Central fizer isso, quando ele disser da onde você tirou que era 4, eu vou dizer, é de você. Você fez, tem lá a norma dizendo que ia ser 4 com uma tolerância. Você errou, tanto é que você vai ter que se justificar. Então a meta daria mais credibilidade ao Banco Central. As pessoas ficariam mais propensas a confiar no Banco Central. É mais ou menos como eu disser para você, olha, vamos sair, sei lá, para jantar, vamos sair para jantar. Ah, a gente se encontra à noite lá no restaurante. À noite é vago, eu posso chegar 8 horas da noite, 9 horas da noite, 11 horas da noite. Vai ver que a gente tem costume de jantar às 9. Você chega lá às 9, eu chego às 10, você diz, Roberto, você atrasou, cara. Eu digo, eu não. Ah, mas a gente sempre marca às 9. Eu digo, sim, mas a gente não marcou. Se eu disser a hora, vamos chegar 9 horas, e eu atrasar, eu tenho um ônus maior para me explicar. Você pode achar que é bobagem, mas parece que não é tão bobagem assim não. Tem uma certa literatura, tanto teórica quanto empírica, que mostra que essas coisas meio que funcionam. Então, a definição aqui é do Bernanke, que foi presidente do Banco Central do Fed dos Estados Unidos, pegou ali a confusão lá naquele momento de crise e tal, ficou famoso pelo quantitative easing, mas antes de ser presidente do Banco Central, é um acadêmico de prestígio da Universidade de Princeton e tal, acho que é lá que ele estava dando aula. Esse é um cara de respeito. E ele tem uma produção muito grande nessa parte de metas de inflação. Eu vou pegar esse trecho dele. Estou citando a tradução do Eduardo Strachman, que é um brasileiro, é um professor. Ele tem esse texto, Metas de Inflação no Brasil, entre 99 e 2002, uma análise institucional, lá no Ensaios FE. Então eu estou pegando, como ele botou, né, ele citando o Bernanke, eu trazendo para vocês. Então, aprenda essas coisas, porque às vezes acusam as pessoas de copiar. Você tem todo o direito de botar uma definição do outro, mas cita, diz de onde foi, né? Seja correto com quem fez o trabalho. Então, meta de inflação é uma estrutura para a atuação da política monetária, caracterizado pelo anúncio público, né? Isso é muito importante. O anúncio é público, todo mundo tem que ouvir. De metas quantitativas oficiais, ou bandas, como metas, no caso do Brasil tem bandas, né? Aquela ideia, é 4, mas pode ser de 5,5 a 3,5, está valendo, então tem bandas. Para taxas de inflação, para um ou mais períodos de tempo, você pode marcar pelos próximos 3, 4 anos, e pelo reconhecimento explícito de que uma inflação baixa e estável é o principal objetivo de longo prazo da política monetária. Então, há de se buscar a inflação baixa e estável. Quem está falando isso é o Bernanke, de acordo com a tradução do Strachman. Entre outras características importantes das metas de inflação, estão vigorosos esforços para comunicar-se com o público. Né? Aqui no Brasil, toda vida que o Comitê de Política Monetária, né, o Copom, se reúne, ele faz uma ata, essa ata é publicada, é divulgada, vocês podem ir na página do Banco Central e ler. Eu, de vez em quando, vou lá para encher o saco, entendeu? Dizer, o Copom não está tão preocupado com a inflação quanto devia. O outro vai e diz, está preocupado demais. Mas é importante ter essa transparência e esse esforço de comunicação. Então, para comunicar-se com o público a respeito dos planos e objetivos das autoridades monetárias e, em muitos casos, de mecanismos que fortalecem a responsabilidade do Banco Central para alcançar esses objetivos. Ou seja, o regime de meta de inflação ele pede muita transparência. É um regime onde o Banco Central quer a confiança e, para conseguir essa confiança, ele se expõe. Tem um artigo importante, 2 economistas ganharam o prêmio Nobel, o Kydland e o Prescott, onde eles argumentam
que se você pensar o Banco Central e a sociedade como um jogo, um equilíbrio desse jogo é um equilíbrio muito ruim, que é o seguinte: o Banco Central mente e ninguém acredita no Banco Central. Tem aquela ideia de Nash, eu não vou entrar aqui em teoria dos jogos, mas esse equilíbrio faz sentido assim. Dado que ninguém acredita no Banco Central, a melhor coisa que o Banco Central faz é mentir. Ninguém acredita em você mesmo, então você mente e acabou a discussão. Ora, mas se dado que você é um cara que mente, a melhor coisa que as pessoas fazem é não acreditar em você. Então é um equilíbrio. Pegando o meu exemplo da hora, é aquele cara que sempre marca às 9 e chega às 11. Bom, como é que você vive com esse cara? Convive? Fácil. Quando ele disser que vai chegar às 9, você ignora solenemente, não acredita no que ele está dizendo. E ele, como sabe que você não vai acreditar, ele diz que vai chegar às 9, todo mundo segue a vida. Né? Esse tipo de equilíbrio está nesse conceito de jogos, de equilíbrio de Nash, e esse argumento do Prescott e do Kidler, né, fala que gera uma inconsistência na política, porque o Banco Central tem esse incentivo para enganar e as pessoas têm esse incentivo para não acreditar, então, no Banco Central. A ideia aqui é quebrar esse equilíbrio ruim, criando esse compromisso, essa transparência. Eu digo para você, cara, eu vou chegar às 9. Mas, Roberto, eu não acredito em vocês. Não, faz o seguinte, eu estou me comprometendo às 9 horas, na porta do restaurante, não é? Eu disse que ia chegar às 9, mas é na cidade. Não, tem um pessoal que é assim. Não, na porta do restaurante, às 9 horas, eu vou liberar para você o meu GPS, você vai me ver saindo de casa, o caminho que eu vou fazer. Bom, assim eu acredito em você. Então é essa a ideia da meta, né? Não basta, além do objetivo explícito, você vai dar o máximo de informações para que a sociedade acredite em você. Bom, aqui no Brasil as metas de inflação foram estabelecidas pelo Decreto 3.088, de 21 de junho de 99. As metas e o intervalo de tolerância são definidos para cada ano pelo Conselho Monetário Nacional. Não é o Copom é o que se reúne, tá? O Conselho ele está acima e ele que determina a meta. Né? O Copom tem que perseguir a meta. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele diz qual é a meta, mediante proposta do ministro da Fazenda. Então o ministro da Fazenda, agora da Economia, né? É o ministro da Economia, o Paulo Guedes, faz uma proposta, o CMN coloca essa proposta. Hoje o CMN é formado pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, pelo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pelo secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues. O Valderi foi aluno desta nossa Universidade de Brasília, é meu colega, conhecido do IPE, mas como vocês, ele não fez a graduação aqui, mas ele fez o mestrado e acho que o doutorado aqui na UNB. Então, cria da casa, está lá no CMN definindo a meta de inflação. É bom dizer essas coisas para valorizar o nosso departamento de economia. A meta é cumprida quando a taxa de inflação medida pelo índice determinado pelo CMN tem que dizer qual é o índice, tem que ter transparência. No Brasil é o IPCA. Relativa ao período de janeiro a dezembro de cada ano, ficar no intervalo estipulado. Então diz o índice, o período, não pode trapacear, dizer não, eu falei em 12 meses, mas não disse que meses. Não, isso não vale. Transparência é o nome do jogo. Meta de inflação exige transparência na relação do Banco Central com a sociedade. Em caso de descumprimento da meta, o que aconteceu se o Banco Central não cumpriu? Vai ser preso o presidente do Banco Central? Vai ter que ajoelhar no milho? Não. Ele tem que encaminhar uma carta pública, o público tem que saber o que está acontecendo, ao Ministério da Economia, explicando as razões da meta não ter sido cumprida. A carta deverá constar a descrição detalhada das causas do descumprimento, quer dizer, por que não cumpriu, providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos, o que eu vou fazer para funcionar, e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. Então, de novo, muita transparência. Depois de um bom tempo chegando na hora, um dia eu atrasei. Você ficou bravo comigo, você disse, Roberto, você tinha comprometido, cara, houve um problema, então eu vou explicar por que houve. Eu vinha, teve uma batida na minha frente, ou então tinha uma blitz, eu tinha tomado uma antes de sair de casa, o guarda me prendeu, eu tô contando minha história. O que você vai fazer para isso não acontecer de novo? Cara, não vou mais tomar uma antes de sair de casa, ou então eu te ligo para avisar, você vai contar as suas ações e vai me dar uma estimativa de quando essas ações vão surtir efeito para que nós possamos acompanhar o Banco Central nesse esforço de voltar à meta. Então, de novo, conversa, transparência, compromisso é a regra do jogo. Bom, aqui nós temos a meta de inflação e as bandas aqui no Brasil, né? Então começa em 99 com 8 de banda de 2, ficou em 8,94. Tá legal, dentro da meta. 2000 dentro da meta, você vê que mesmo 99, né, com aquele caos, acabou ficando na meta.
2000 ficou na meta, 2001 não deu certo, saiu da meta. 2002 foi um horror completo. Então 2002 é outro daqueles momentos que a coisa parecia ter ido para o espaço. Em parte as pessoas dizem que foi o Lula, aquela expectativa do Lula. Outras pessoas dizem que o Banco Central talvez tenha exagerado na redução da meta, né? Essa meta de 3,5%. Mas é difícil, porque foi 12% a inflação, não foi que ele errou porque a meta era tão baixa. E finalmente há quem diga que o Banco Central perdeu um pouco de credibilidade porque com essa meta de 3,5% ele tinha que ter sido mais agressivo na elevação de juros durante o ano. Era um ano eleitoral, então ficou aquela suspeita. Então tem um debate aqui que acontece que é importante entender esse debate. Bom, então chega 2003, governo novo, o governo já chega com a inflação fora da meta, com o pepino na mão. A inflação, a meta, era para ser 3,25, mas em 2002, ainda no governo Fernando Henrique, até para ajudar, o governo estava chegando, ele aumenta a meta para 4, assim como a meta de 2004, que era para ser de 3,75, aí já foi o governo seguinte, jogou para 5,5. O que acontece é que mesmo com a meta de 4 e o intervalo 2,5, seria 6,5 máximo, deu 9,30. Então, em 2003, o Banco Central errou de novo a meta e ainda teve, mesmo ajustando a meta. A preocupação grande, apesar do Banco Central estar furando, quer dizer, estava chegando atrasado, havia uma expectativa de que o governo novo não era ruim como se pensou. O governo novo estava tomando as medidas de ajuste. O presidente do Banco Central já era o Henrique Meirelles, a partir de 2003, ele claramente estava empenhado. É aí a importância da meta e da transparência. Porque se você tem meta e não tem transparência, quando você erra a meta, parece que você trapaceou. Agora, se você tem meta e transparência, quando você erra a meta, eu vou entender o que aconteceu. E houve um certo entendimento que havia sim um esforço. O que acontece em 2004? Com a meta já corrigida de 5,5 intervalo de 2,5, a inflação podia ir até 8, fechou 7,60. Então, em 2004, voltou para a meta. Mas a meta é muito alta. Eu também acho, eu juro para vocês que eu dizia isso o tempo todo. Mas quem define a meta é o CMN, o Banco Central persegue a meta. Então, a obrigação do Banco Central foi entregue. A gente pode achar, mas botaram uma meta fácil. Essa é uma crítica, mas o Banco Central atingiu a meta dele. E depois começou a reduzir, né? Em relação a 5,5, foi para 4,5 em 2005, ainda intervalo com 2,5, deu 5,69, bem dentro da meta. E aí, na sequência, ficou em 4,5 por vários anos, mas com intervalo de 2. Então você começou uma sequência longa onde o Banco Central estava sempre dentro da meta. 2006, 3,14, 4,40, pode ir até 6,5, né? 4,46, 5,90, 4,31, sempre dentro da meta. 2010, 4,5, 5,91, 6,50, que bateu na trave, né? Bateu na trave em 2011, mas não foi gol. Não foi gol, não fizeram gol contra o Banco Central. Mas bateu na trave, 6,50, em 2012 caiu de novo, foi para 5,84. 2013, você vê que o Banco Central então passou um tempão atingindo a meta. 2014 começou a ficar tenso, mas ficou na meta. 2015 descontrolou de vez em 2015. Em 2015 você teve esse descontrole. Em 2000 e deu 10,67, bem acima da meta. Em 2016, muita gente achava que ia ser 2016, vocês lembram, mudou o governo. Teve a saída da presidente Dilma, a chegada do Temer, e muita gente achou que ia repetir o efeito de 2002, 2003, que ia demorar um pouco mais para a inflação voltar para a meta. Não foi o que aconteceu. Em 2003 a inflação já estava de volta dentro da meta, quase encostando mais na meta. Em 2017 a inflação ficou pela primeira vez abaixo da meta. Foi a primeira vez que o Banco Central teve que justificar por que ficou abaixo da meta. Era para estar entre 3 e 6 e ficou em 2,95. 2018, 2019 a inflação ficou dentro do intervalo da meta e que foi caindo, né? A 2020 a meta de 4%. As previsões sugerem que nós vamos ficar... Bom, nesse exato momento as previsões apontam que nós vamos ficar abaixo da meta, mas já tem gente achando que com essa subida de preço nós vamos ficar na meta. Então esse é o quadro
do processo inflacionário. Eu devia ter preenchido, eu não preenchi, mas eu conto a história para você. Nós estamos ficando na meta tanto 2018, tanto 2019. 2018 foi 3 alguma coisa, 2019 foi 4 e um pouquinho, eu acho, mas dentro da meta, 2020, as projeções, né, o Banco Central tem, nessa política de transparência, o Banco Central tem um boletim, chama Boletim Focus. Vocês podem ir lá olhar agora, se vocês quiserem, dá um pause e vai olhar, faz um Google em Boletim Focus. Boletim Focus é divulgado semanalmente e diz qual a expectativa do mercado para uma série de variáveis, inclusive da inflação. Então, se você quiser saber qual a expectativa do mercado. Mercado quem é? Quem é esse cara, mercado, né? Mercado é um monte de gente, são as pessoas, mas no caso são bancos e outras instituições que fazem previsão de inflação, submetem ao Banco Central, tem um crivozinho, e eles fazem a mediana e divulgam. Se você quiser mais detalhes, está lá no boletim. O boletim é gratuito, aberto ao público. Tudo que você precisa é de uma conexão com a internet e um leitor de PDF. Tudo que você precisa para ver o Focus. Então vocês podem agora ver a expectativa, tá 2 e um pouquinho. Desculpa eu não estar com esse número tão bem na cabeça, mas tá 2 e um pouquinho, mas tem uma chance de subir para ficar dentro da meta. Mas de todo modo, em relação ao IPCA, nós não estamos com problema de meta. Ano que vem, a meta cai mais um pouco, 3,75. Tem gente que acha uma coisa, acha outra. Bom, o professor de vocês, insisto, é minha avaliação, eu sou minoria, mas o professor de vocês acha que a meta devia ser 2. E olhe lá. Mas é outra história. Bom, então nós ficamos acima da meta com intervalo 99, 2001, 2002, 2003. 2004 ficou acima da de 2002, mas dentro da modificada. Abaixo da meta ficamos só em 2017. Né? Nos outros anos nós ficamos dentro da meta. O regime meio que funcionou. A pioneira, como eu já disse para vocês, foi a Nova Zelândia. Foi seguida de outros países como Inglaterra, Chile, Canadá, Colômbia, Japão, Polônia, Austrália, tem mais nessa turma. O próprio Fed, em 2002, sob o comando do Ben Bernanke, o autor do texto que eu falei para vocês, adotou a meta de inflação, 2% ao ano. Eu acho que essa é uma meta razoável, pelo menos 2%. O Banco Central Europeu não segue oficialmente um regime de meta, mas tem como objetivo manter a inflação abaixo de 2% ao ano. Essa é uma inflação mais ou menos civilizada, 2% ao ano. Desculpem aqui, às vezes é um pouco de birra de economista, então eu estou sendo birrento com minha meta de 2%. Essa é a meta, não é nada perto de um consenso. Tem eu e mais alguns aí que acham que a meta devia ter ficado em 2%, e a gente perdeu a oportunidade ali. Naquele ano que ficou embaixo da meta, era hora de ter baixado forte a meta, mas isso é uma avaliação meio, digamos assim, longe do consenso que eu tenho. Aqui é para fazer um painel dos países que usam meta, e aí eu estou tentando puxar um pouco sardinha para a meta ser mais baixa. Tem a Albânia, 3%. A Argentina, ela tem meta, mas a Argentina não... eu não sei se eles não entenderam o espírito da coisa, mas eles vivem fora da meta ali é uma confusão danada, mas tem essa meta bem alta, né? Já é uma meta alta. Austrália, 2-3, Canadá, 2 com mais ou menos 1, Chile, 3 com mais ou menos 1, Colômbia, 3 com mais ou menos 1, Índia, 4 com mais ou menos 2, a Índia é parecida com o Brasil, Israel, 1-3, Japão, 2, Nova Zelândia, 2 mais ou menos 1, Polônia, 2 mais ou menos 1, esse mais ou menos é um intervalo, né? Quer dizer, de 1,5 a 3,5. Reino Unido, 2. Então vocês vão ver que meus 2% não é tão absurdo, né? Ou pelo menos, sei lá, o Chile e a Colômbia tem 3. A gente podia tentar um 3. Nosso de 4 também não é totalmente fora aqui do padrão. Tem a Índia com 4. E mesmo essa turma do 3 mais ou menos 1 encaixa 4 como limite superior. Então, assim, eu acho que a gente podia estar mais perto desse 2, que é onde tem muita gente, mas também não nós não estamos fora, não é como a Argentina que bota uma meta totalmente fora da realidade e ainda erra a meta. Então, essa é a ideia do regime de metas de inflação, a primeira perna do tripé. O fundamental para vocês terem em mente é que meta explícita, clara, transparente e o Banco Central explicitamente explicando o que aconteceu de forma clara, transparente, sem querer enganar as pessoas. Pior coisa que pode acontecer num regime de metas com o Banco Central é ele perder a confiança da população. Se isso acontecer, o regime de metas já era e é muito difícil consertar a casa. Nós vimos que nós tivemos esse trauma aqui em 2002, onde
a coisa desandou e olha como foi difícil. Quer dizer, começou em 2001 a sair, 2002 tem um pico, só em 2005 que a coisa normaliza. 2004 normalizou, mas porque mudaram a meta e tal. Então sai caro e um dos custos disso é uma elevação muito grande da taxa de juros com os efeitos colaterais dessa política. Então, essa é a ideia do regime de metas. No próximo vídeo eu falo do câmbio, nós vamos conversar bem sobre o câmbio, a gente já conversou outras vezes, vamos juntar um pouco o que a gente já conversou e tratar de assunto novo, mas no próximo vídeo eu falo de câmbio e de superávit primário, rapidinho, porque aí é só entender o conceito. Aqui eu paro agora e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.